Hora? Que é. Tá fazendo hora extra no mundo. Legal, eu hora extra. Gostou? Fazendo hora extra no mundo é tipo São Paulo. Vou até Agora faz hora extra. Vou até shortar pra não engasgar. Não queria desgastar ali não, rapaz. Ah, eu já proibi no nosso grupo já, Não pode. porque Chacota de 10 anos de chacota também já é demais, né? não tem mais o que zoar. A gente vai falar sério sobre isso. Boa noite, galera que tá entrando. Boa noite, parceiros. Sejam bem-vindos. A gente vai falar sério sobre São Paulo. Se eu tiver água, atrapalha. Mas a coisa é séria. Vamos falar sobre São Paulo, sobre o Flamengo, sobre a rodada do Brasileirão. Vamos falar sobre Cartola, o ex-argentino Cartola agora. da depressão, né? Cartola da depressão. Teve gente que até saiu do grupo quando o Cruzeiro levou o gol. Ah, meu Deus do céu, uma graça. Bom, boa noite. Vamos começando aqui nosso bate-papo, nossa brincadeira. Que nós estamos aqui apenas para nos divertirmos, Só não é? figurando. Só figurando. Se alguém vier encher o saco aí, eu já esculhambo logo. Eu tô nesse nível barolo ultimamente. Não temos patrocínio mesmo. Né, não temos patrocinador master mais, então Manchar a imagem não tem custo. foda-se. Diga um palavrão, Henrique. Não, vai ser igual o Caio, né? Eu ia dizer, Bananão. eu ia dizer uma coisa assim. Não, diga um palavrão. Barata tonta. Um xingamento. Essa foi boa. Aí, Vandir, aprende a xingar. Ai, comédia. Então vamos. Eu tenho outros, o repertório é grande. É, né? Bobão. Ai, que onda. Bom, galera, então boa noite. Vamos participando. Quem vai chegando aí para falar com a gente sobre futebol. Estamos iniciando mais um resenha, ou melhor, clubismo, futebol e resenha. Vamos falar sobre o que aconteceu no fim de semana. Vamos falar sobre o que vai acontecer na semana. Tem Copa do Brasil, né? Tem jogo do Brasileirão rodando. Por enquanto 0x0, ambos os jogos. Começaram agorinha, né? Junto com a 7, 8 gente. minutos. Riquinho, destaque inicial seu. Do que você... Destaque inicial, clássico paulista, mais uma derrota do São Paulo jogando fora de casa e com todas as ressalvas que se faz ao trabalho do Carille, mas são 29 clássicos disputados, clássicos regionais, 17 vitórias e apenas 4 derrotas. É um currículo com respeito. É. O Vandinho entrou, então eu ia falar o destaque inicial São Paulo. Mas eu não sei se eu posso. Não sei se eu devo. Não sei se eu devo. Que vai que ele sai, e aí a gente vai ficar sem ninguém acompanhando a gente, basicamente. Saia não, Barulhinho, fique, por favor. Ah, meu destaque inicial vai pro Flamengo. Sabe aquela coisa assim, ó, você sabe que o casal vai se separar É. e quem segura é os filhos. São os filhos quem seguram, né? Então Assim. ontem foi o que aconteceu, assim, o Flamengo é uma zona. O Abel escalou sempre contrariando aquilo que se pede a lógica, porque a Arrascaeta continua no banco. Gabriel, tirando o gol de pênalti, que ele tomou a frente do Everton Ribeiro, porque era... Até nisso eu me ferrei no Cartola. O oficial, na ausência do Diego, que vinha errando, pela ordem, era o Everton Ribeiro. Aí olhou pro banco, fez aquela cara ali, pegou a bola pra bater. Ainda torci pra ele errar ainda. Mas tirando aquilo e um cruzamento que na verdade ele deu um chute rasteiro no meio das pernas do zagueiro no segundo tempo. Super cruzamento. Virou um super cruzamento, a bola atravessou. Esse homem não fez nada. E aí o Abel vai mexer. Quando ele vai mexer, ele coloca o Lincoln. Bom jogador, mas um jogo complicado. Um jogo complicado. Sendo que a melhor fase do Bruno Henrique é quando ele joga de centroavante. Verdade. Então era muito bem, por sinal. Era muito mais lógico colocar o Arrascaeta, por exemplo, no lugar do Gabriel e centralizar o Bruno Henrique. Ou colocar o Vitinho. Que erra seus gols, mas pelo menos Ele finaliza muito. finaliza muito, né? Ele é muito agudo, né? Mas não. Enfim, então meu destaque é esse, porque o Abel erra assim, tem flamenguistas poucos que defendem, mas erra na substituição, troca um lateral por outro, né? O Rodinei parar pro Rodinei,
E, enfim. O Rafinha tá vindo aí. Eu fico feliz que o Abel continue, na verdade. Vida longa ao Abel. Pelo erro de português, da grafia. Vida longa ao Abel. É isso? Beleza. E a galera aí que quiser participar, xingar, se vier falar Palmeiras tem Mundial, foda-se. Tô dizendo que eu tô barbudo, porque agora eu só vou tirar a barba quando o Palmeiras perder. Então já tô algumas semanas assim. Aí dá confiança. Não, é promessa mesmo. Pra ver se o olho gordo não entra, principalmente do Vandy Júnior. Hoje, tá vendo? Estou com a camisa aqui em homenagem ao Valdívia, foi a última que ele usou. 2008, né, Paulista? 2008. Paulista. Então, pra quem pede Valdívia de volta, lembre dessa camisa aqui, quando ele tava com essa camisa aqui, o quanto ele vivia machucado. Pela da puta, pra se machucar. Na verdade, depois ele voltou, fazer né? a enquete, né? Lisieiro ou Valdívia? Quem se machuca mais, Vandy Júnior? Lisieiro ou Valdívia? Lisieiro tá com um início promissor. Porque o Valdívia chegou ao Palmeiras aos 23 anos, eu acho, e ele era monstro, ele não se machucava. Era incrível, eu era encantado de futebol. Bom, vamos começar a falar do Clássico Paulista que você assistiu. Vamos começar. E eu assisti hoje no Youtuba. Fui lá buscar e tive que assistir o jogo, que eu queria entender o que aconteceu, porque quando acabou o jogo, o Vandy Júnior tava gritando que foi um jogo horroroso, não sei o que. Na verdade foi um jogo bem amarrado, assim. Na verdade, quem assistiu os jogos da final do Paulistão viu mais do mesmo. Jogos bem amarrados. E o de ontem não foi diferente. O jogo disputado, muito disputado na base da vontade. E aí nesse ponto, a queixa que eu vi assistindo vídeos e os comentários na sequência, principalmente dos torcedores são paulinos, é que o São Paulo foi sobrepujado na vontade. Então assim, e aí é esse o ponto em que os torcedores são paulinos já não aguentam mais ver em campo os mesmos jogadores que já não convencem mais. Então assim, antes era a questão do se quando tiver um técnico, quando tiver um técnico. Aí o Cuca veio, e aí assim, todo mundo disse, agora temos um técnico. Mas aí continua do mesmo jeito, e agora a conta tá vindo pro elenco, né? Então assim, o elenco já não convence mais, apesar da mudança de algumas peças que o São Paulo trouxe para reforçar o elenco, mas continua exatamente do mesmo jeito. O São Paulo com dificuldade de criação, centraliza bastante o jogo, que é outra queixa que se vê muito na internet de quem acompanha os jogos do São Paulo. E aí ontem, né, eu não tenho a pressão da estatística, mas nem em internet tinha a informação de que o São Paulo não conseguiu vencer nenhuma dividida, nenhuma bola dividida, não ganhou nenhuma. Não. Então assim, Teve um lance lá que foi 3 divididas seguidas, os corintianos ganharam todos. É bem complicado, né? Assim, aí por outro lado você vê aquele futebol limitado pela técnica mesmo, os jogadores são bem limitados, eles também investiu, mas investiu muito mal. O Arauz que eu diga, quem é corintiano aí sabe quem eu tô falando. E assim, mesmo assim você vê o time se superar na vontade, né? Assim, os caras jogando como se estivesse jogando uma final de campeonato, um jogo de começo de campeonato, mas pela importância, pela vontade de vencer o clássico, pela vontade de continuar. Então, esse foi um resumo do jogo. Um jogo que caminhou bem para o Corinthians porque saiu um gol muito cedo, aos 6 minutos. E aí assim, o São Paulo teve que partir para cima e se expôs demais ao contra-ataque. E assim, aí novamente, se não fosse a falta de qualidade técnica do Corinthians, teria sido 3-0, tranquilo. Porque assim, foram várias oportunidades, mas realmente faltou qualidade técnica. E o São Paulo se expôs e mostrou muitos defeitos na sua armação. O que é horroroso, quando o Vandy fala que é horroroso na verdade, o Corinthians fez o que ele sempre faz. Se fecha bem, aí você ouve assim, o torcedor renovou com o Danilo Avelar por 3 anos agora, esqueceram já que ele é ruim, que dói. É verdade. Aí, Henrique e Manuel, junto com o Fagner, que joga bem pelo time, mas aí fica Henrique, Manuel, Avelar, de repente, 4 jogos sem levar gol, aí pronto, agora nós estamos brigando pelo título, segundo o Balbuena. Não. Né? Mas o que acontece de novo é que o Corinthians coloca o Carille, arma bem ali à frente da zaga e não sofre. Aí para se juntar a isso,
O São Paulo, gente, ó, eu vou falar sério agora. Eu não podia falar hoje de manhã que eu não vi. Eu só vi o Barolo falando. O Barolo tá coberto de razão. Você falou assim, veio o Cuca que poderia dar resultado. O Cuca poderia dar resultado. Mas aí eu lembro de outros times que, quando caem ou que não ganham nada e fica numa... O Palmeiras teve Muricy. É verdade, viu? Muricy, E perdeu depois o título... depois do tricampeonato pelo São Paulo. Né? Depois do tricampeonato pelo São Paulo. O Palmeiras teve Muricy. O Muricy, na verdade, estragou o time, assim. Aquele time não tinha peça de reposição, não foi ele que estragou. Ele tava com o Jorginho e tal. Então, a grande verdade é que o time do São Paulo é um time fraco. Esse elenco caro do São Paulo é um elenco fraco. Sabe por que eu vou dizer? Porque eu disse aqui, ó. Quando o São Paulo contratou, eu fiz uma pergunta aqui na bancada assim, ó. Quem o São Paulo contratou para resolver? Ninguém. Tietê, Bueno, voltou o Hernandes não aguenta mais o futebol brasileiro, vem dizendo isso há muito tempo. Veio o Pablo. Veio o Pato. Gente, quando e onde foi que o Pato resolveu alguma coisa? A história dele não mostra isso não. Tirando aquele gol da final de Mundial que, né, alavancou a carreira dele. Exato, ele fez aquilo ali, estreou contra o Palmeiras para variar, arrebentou estreando contra o Palmeiras, foi lá, fez aquele gol, mas tirando alguns raios de luz ali no Milan, aí veio pro São Paulo, fez um bom, mas o São Paulo era um time completamente diferente até isso. O São Paulo não tem um jogador que decida. Tem um bando de menino, tem um bando de jogador médio para ruim. Você vai ali olhar o Hudson, Reinaldo, acho que ele tá na pior fase dele do São Paulo. Então o Corinthians fez o que tinha que fazer, que é o jogo dele, ele não tem mais aquilo ali para oferecer. Achou o gol, ótimo. Parece que quando aos 6 minutos o São Paulo faz o gol, o jogo acabou. O jogo acabou. Definido. Tá definido. São Paulo não teve força. Dali a chance era um segundo. Era porque tá acontecendo diferente. E o Cuca não tem essa de perder. Agora o Cuca ele precisa de tempo para implantar o estilo de jogo dele em qualquer time que ele chega. E no São Paulo ele não tem esse tempo. E se seguir aquela cena de que ele tem que perder 6 jogos, o negócio não vai dar tempo não, viu? Não vai engrenar. Ninguém vai aguentar não. Então a verdade é essa, ó. Will. Coitado, eu tô com dó de zoar São Paulino. Porque é feio mesmo. A coisa é feia, coitado. Não... Tem que aproveitar a fase. Tá durando, mas não aproveitar, né? A única chance de título que o São Paulo poderia ter era a Copa do Brasil. E perdeu o primeiro jogo. Complicado. Em casa. Aquilo ali foi complicado. Porque assim, a chance de recobrar o ânimo era ter vencido ontem. Quebrando o tabu, nunca venceu. Pois é, mas era uma oportunidade. Opa, vamos, Bahia, nós vamos te pegar. Pronto. E o Aí Bahia chegaria no meio de semana com outro espírito. Vencemos o clássico fora, quebramos o tabu. Estamos aqui para virar o jogo. E o Bahia comeu ontem o Diniz, né? O Bahia ontem jogou muito bem, né? Jogou bem, o Roger abandonou o estilo dele de início de carreira, entendeu que tá no Bahia, precisa jogar, ser reativo, não proativo, né? E tá fazendo isso. Então o Fluminense o Roger foi lá, apagou no contra-ataque do Arthur, do Palmeiras. Tá muito bem, moleque. Tá bem, mas não ia ter chance com a gente não, bem ou mal, como o caso Eduardo não tá tendo e o Felipe não tá tendo. Então é isso, São Paulino, coitado de você, a verdade é essa. E o problema da preparação física, o que está acontecendo? Já está no meio do ano, os jogadores ainda não estão em forma para jogar, não aguentam uma sequência de 3 jogos seguidos. Né? Então, e assim, o Cuca deu uma queimada, né, nos caras, né? Deu, expôs, né? Assim. Fulano disse que não aguentava. Na verdade é o estilo dele, né? Ele não aguenta muito só para si não, né? Ele nunca foi um gestor de grupo. Ele não é aquele cara que, como o Abel Braga diz assim, a culpa é minha, o Mano fez isso ontem também, né? Assim, nitidamente. Vamos já falar do Cruzeiro, tá certo? Assim, a grande decepção do campeonato até agora, né? Até polêmica sobre o Cruzeiro. Mas assim, o estilo do Cuca realmente não é aquele que diz, a culpa é toda minha e batam aqui em mim que eu sou o comandante. Ele não é assim não. Ele bateu em Felipe Melo, ele brigou com o presidente, ele dispensou o caso de jogador. Ele quer dizer assim, eu botei pra jogar, agora o cara disse, não tô com condições de jogar, eu tô machucado, tô sentindo aqui uma contratura, não posso entrar em campo. Aí eu botei o que eu podia botar de melhor. Perdi por causa disso. E o São Paulo tá abandonado, porque ontem, por exemplo, o Lugano não tava, ele tava num evento. O Lugano que é tipo... Ele tem uma agenda, né, assim, de eventos.
Mas não tava Aparecer, no né? jogo, e aí Tem uma agenda assim, de coisas internacionais, tem que postar. Tem umas fotos ali, um desfile acolá, né? Então, o Cuca dá uma entrevista dizendo que tem que atender o desejo do garoto Anthony, que quer ir para a seleção. Nem data Eu vi. FIFA não é, velho. é isso aí. A diretoria, uma hora dessa, você não vai para lugar nenhum, porque você hoje é titular desse time. E a gente tá precisando de E você. tem a questão também assim, eu não sei se é falta de maturidade ou é falta de entendimento da importância que ele tem no momento pro clube, né? Mas o cara não- chegar e dizer assim, ó, o time tá precisando de mim, eu não posso sair. E eu, assim, se eu tenho importância pro momento do time, eu tenho que permanecer. Eu vou adiar o dia de ir pra seleção. Se ele não for mais, é porque ele não tem, na sequência de jogos, a capacidade de permanecer. Mas assim, Mas você sabe o que é esse torneio de Toulon? não. A temporada europeia não acabou? Sim. Certo. Esse torneio é um momento em que os times europeus querem fazer um garimpo ali. Então um torneio como esse vem justo. Por que é sub-20? Entendeu? Interessante. Então vai lá fazer um torneio desse, leva as principais seleções, todo mundo quer. A CBF obviamente tem interesse, que ela quer atender a FIFA e tal. Os times também têm interesse, porque querem Vitrine, né? colocar vitrine mais ainda. Ó, o Corinthians aceitou muito facilmente a saída do Pedrinho e do Vital para uma seleção dessa. No momento em que ele está jogando duas competições, tem que reverter um resultado contra o Flamengo, Que não reverte. que não reverte. Quer dizer, Sejamos a honestos. verdade é essa, cara. A verdade é mais pura possível. Assim, é essa, é uma vitrine esse torneio de Toulon, não é data FIFA. E aí o empresário Moradé chega no moleque e fala, vai que lá você vai aparecer. Aí o moleque chega e fala, eu quero ir. Mas a diretoria dos é que nem minha mãe. Mãe, eu quero ir, porque eu não quero. Você vai pra onde eu, quando era moleque? Faço lá até hoje. Não, senhor, você vai pra onde eu for. Sempre existiu a Havaianas, né? Quem paga a sua comida sou eu, quem paga o seu salário sou eu. Sempre resolveu a Havaianas, né? É mole, diretoria mole. Agora eu tenho que concordar com o Barolo, que é frouxo. Toda a diretoria do São Paulo é frouxa. Olha só o contexto de tudo. E aí vem, assim, tudo se transforma desse jeito, né? Assim, começa da cúpula, aí todo mundo que vai entrando na engrenagem vai se ajustando ao que é, né? É igual o mecanismo. Infelizmente. Assistiu a série Netflix? É porque assim, na verdade a gente diz aqui em tom de brincadeira, mas o fato é que o campeonato só tem graça com os grandes times jogando bem. Lu! Né? Assim, é muito bom ganhar do São Paulo, é ótimo ganhar do São Paulo. Agora assim, é muito ruim, por exemplo, pensar que o São Paulo não consegue mais gerar um jogo competitivo. Não é ruim não. 2014. 2014, eu não trouxe que se hoje, comendo banana. Vocês estão pagando pela petulância de vocês. Comendo banana e dizendo que o Palmeiras tinha se apequenado, Henrique. Não esqueça disso não. Futebol é cruel, né? Sabe o que eu vi num blog? Tem torcedor do São Paulo ficar criticando a arena do Palmeiras? Sabe o que eu vi no blog da Globo? Que o torcedor, todo torcedor, todo time tem um torcedor que escreve. Já vi. Aí eu vi na parte de São Paulo, o torcedor, e até o cara da ESPN lá, o Arnaldo, criticou, ironizando isso com o Mauro César no Twitter, que eu tava vendo. Que tá na hora do São Paulo repensar o Morumbi. Tá na hora do São Paulo ter uma arena. Eu vou mandar pra você o link. E ele fala lá, ó, que as últimas derrotas são humilhantes, que o jogador fica a 300 metros, a meio quilômetro da torcida, que como a torcida não lota o estádio, que a torcida também é fraca, torcida fraca só aparece na boa. Só aparece na boa. Aqui, na nossa cidade aqui, cheiro de mofo quando São Paulo vai pra semifinal. Mofo, ó, todo mundo aqui com rinite. Tinha um rapaz na bancada com a blusa amarela, né? Que a blusa dele é mofada. Eu pensava que era um modelo comemorativo, não é? Porque o São Paulo já vestiu amarelo, uma coisa assim. Era mofo, né? Então São Paulo começa a caçar os fantasmas, e o fantasma atual agora é esse. Que o Morumbi, Talheres, Tigre, Colón, essas eliminações aí, teve gente que já apelou até pra pedir perdão pro Tigre, né? Mas é incompetência, então agora vai ficar achando o fantasma, e o Cuca não dura. Não tá aí, o Cuca não vai durar, a torcida não tem paciência. É até a questão de saber quem vai primeiro, né? Se o Cuca ou o Abel, né? E quem assume o São Paulo se o Cuca não fica? O
Mancini, porque já estão dizendo que o trabalho dele era melhor do que o do Cuca. É. Que não é. Que também é um técnico fraco, né? Fraco. Pro São Paulo é. Infelizmente, né? Entendeu? É complicado. Pro São Paulo é. Mas o São Paulino tem que entender. Já falei aqui, vou falar de novo. Esse trabalho é médio e longo prazo. Esse ano é formar uma espinha, brigar por Libertadores. Falar assim, nós vamos brigar por Libertadores. Vamos jogar fechado. Vamos ganhar confiança. O problema é exatamente isso, é porque a torcida não é acostumada a passar por momentos como está passando, vem passando, né? E aí, assim, tem toda uma história do clube. Quem assistiu, eu ainda não assisti, mas eu ouvi o Barolo comentando que o Miller, por exemplo, estava possuído, né? Ontem, Tava. assim, falando exatamente o que o Barolo fala e o que a gente estava falando então, aqui. assim, isso mostra exatamente como é que está o sentimento de dor do torcedor, né? Dos ídolos, inclusive, né? Assim, acostumados com outro tipo de clube, né? Com outro desempenho e que, infelizmente, tem vivido essa fase tenebrosa. E digo mais, se o São Paulo passa pelo Bahia, abandona o brasileiro. Na verdade, entendeu? Sim. Foca na Copa do Brasil. Na verdade, era isso que deveria ter feito, né? Era isso que deveria ter feito. O São Paulo titular no fim de semana, né? Contra o mesmo Bahia, aí não ganha, aí vai com um time, um mistão. Cansado, olha o que é planejamento. Complicado, né? Assim, foi inexplicável. O ingresso era mais barato no domingo para lotar, que é um jogo brasileiro, porque estava perto da Liga. Não se iluda. Inexplicável. Quem vai brigar por pontos corridos é quem tem elenco, não se iluda. Não é porque o Palmeiras está ali, mas é Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro. Nem Grêmio não coloco tanto nessa briga. O Cruzeiro é porque entrou numa draga agora que também não está acertando nada. Enfim, é isso. Para mim é o resumo disso. Ó. O Corinthians fez o que tinha que fazer, o que ele vai fazer, que também não se iluda. Não, com certeza. Apesar que o lado da Sul-Americana... O Corinthians, assim, antecipando, não figura nem no G6. Pode esticar aí a Libertadores, aí, para Libertadores G6, G7. Não tem elenco. Assim, vai fazer o que fez ontem, assim, mas é meio de tabela. Sul-Americana mesmo. E assim, tá de bom tamanho, né? Porque é de acordo com o investimento que o clube fez, é isso mesmo. O cara ele vai ficar ali arrancando ali empatezinho, fora, ganhou do Atlético. Pra você ter uma ideia, ó, ganhou mais facilmente do Atlético Paranaense, mais facilmente não, porque pressionou, mas foi menos dramático do que o Flamengo desorganizado. Sim, vamos puxar aí o Flamengo agora. Vamos chamar, isso que é bom a gente entrar. Assim, quem assistiu a entrevista do Abel ontem viu que o próprio técnico já sabe que é o casamento terminando, né? Assim, ele tá ali, mas ó, os jogadores jogaram por mim, a torcida não jogou a favor, jogou contra mim. Quer dizer, o cara já tá... Jogadores não comemoraram o gol com a torcida. Tá se despedindo, né, já do... Então, curioso, assim, comemorou com o Abel. Mas assim, é questão de tempo. Pelo que aparentou ontem, né, para quem assistiu e viu essas cenas todas, a primeira derrota assim, mais impactante, ele já cai. Então, assim, é questão de tempo, você não se sabe qual jogo isso vai acontecer. Mas se sofrer contra o Corinthians, já fica mais pendurado ainda. Pronto, tá contando os dias. E é isso, o Abel ontem ele fez de tudo para errar, para perder o jogo. E aí o René e o Rodrigo Caio salvaram. E o Bruno Henrique também, né, que sempre joga bem. O Bruno Henrique joga centroavante, cara. Ele ali no ataque é terrível. O Gabriel, meu Deus do céu, coitado de você que tem um Gabriel, eu prefiro o Borja. Complicado, né? Não, porque o Borja, se acertar o chute pelo menos no gol, é forte. Aí é interessante que assim, né, o Gabriel tá nessa fase, né, chegou a cogitar ser banco no jogo de ontem, acabou entrando titular. E vai se desfazer do Uribe, né? Que no ano passado foi um desafogo pro time, né? Que é um ótimo atacante. Levantava a bola lá em direção à área, ele se virava para tentar chutar no gol, cabeçado, fez vários gols. E que tem um ótimo contrato com o Flamengo. Isso é tão intrigante. Contrato em dólar, cara. Ele tem com o Flamengo e não joga. Pra você ver, o Arrascaeta não joga. Então, e o Atlético Paranaense mostrando força, né? E olha que legal. O Abel e a direção do Flamengo, eles estão cometendo assim, isso é atrapalhada atrás de atrapalhada. Desde a carta da Copa Mickey, desde a frase da Copa Mickey. Que, aliás, o Abel repetiu aquela alegação de que o Flamengo ganhou. Que ali é uma situação importante. Né? Que é normal perder, nenhum torcedor vai querer ouvir isso, nem que seja normal. Aí ontem o Abel diz assim na coletiva dele, ó, e eu vi. Não, se eu fosse o Thiago, técnico do Atlético Paranaense,
Eu também tinha feito essa alteração. Ele fez certo. Aos 43 ele tirou um atacante e colocou o Paulo André. Pra fechar a casinha. Pra segurar, tava lá ganhando, né? Uhum. Só que lá do outro lado, no Maracanã, o Thiago dá uma entrevista dizendo assim, eu errei. Aí o Mauro César só o que ele queria pra pegar isso. Eu errei, eu não deveria ter feito essa troca, eu errei e tal, mas pro Abel foi uma coisa comum. Então, tipo, perdeu, mas perdeu fazendo certo. Então, assim, não dá, não é o DNA que a torcida quer. Não é. E não é o DNA pro time que o Flamengo montou, né? Montou um time ofensivo, investiu muito em peças para formar um ataque poderoso, de definição. É uma Ferrari pro Jaiminho do Chaves dirigir, que quer evitar a fadiga. Ele vai empurrar a Ferrari igual fazer com a bicicleta, né? Assim como o Scolari, que eu não sou retardado. O Palmeiras jogou o jogo contra o Botafogo. Sem posse de bola, mas sempre marcando muito duro, marcando alto, não dando espaço, chegando muito. Diogo Barbosa arrebentou com o jogo. Marcos Rocha arrebentou com o jogo. Gomes arrebentou com o jogo. Então, assim, Dudu, como sempre, muito bem também. O Davidson dando trabalho. Sem Felipe Melo, mas o time continuou do mesmo jeito. Então, é importante que seja assim. Agora, o que aconteceu, né? Que de repente, acho que ele disse assim, eu vou ficar sentando aí, vocês joguem, e eu dou as entrevistas no final do jogo. O que parece é que é a história da intensidade e de... Mas foram só as correções, Henrique, que a gente falava. Mas o Filipão é aquele cara, assim, perdão da insistência no tema, mas assim, é aquele cara teimoso. Se tiver 99% dizendo, Filipão, esse jogador não tá num bom momento. O Lucas Lima foi um exemplo. Ele vai e diz, mas eu quero botar, eu confio nele. E aí... O Lucas Lima foi um exemplo, mano. Ele só fez uma falta no Maranhão. Ele fez o jogo todo uma falta. Ele não só colocou o Lucas Lima de titular, como nas substituições manteve o Lucas Lima em campo e falou assim, vocês estão reclamando, eu vou deixar ele jogando. Mas pelo menos ele mostrou mais vontade. Jogou com 10 e venceu, né? Não, mas ele pelo menos correu, lutou um pouco mais e tal. Mas acho que eu tô muito cruel com ele, eu não percebo isso não. Não, eu tô falando assim, ele não fez nada. Mas em comparação ao jogo contra o Sampaio, pelo menos você fala assim, olha, ele tá correndo. Porque contra o Sampaio nem isso, ele assim, tava na verdade, eu vou até ser honesto comigo mesmo. Eu não espero nada dele, eu tinha uma aversão terrível a ter o Lucas Lima no elenco, muito pelo tipo de personagem que ele montou quando jogava no Santos. Mesmo não jogando nada, quando estava numa má fase, ele era aquele cara muito marrento, né, que puxava para cima de si os holofotes. Vencemos, conseguimos aqui neutralizar o Palmeiras, não sei o quê, e aí isso, aquilo, falava muito, acontecia pouco. Eu disse, rapaz, esse jogador não tem identidade com o Palmeiras. Assim, a aversão era muito por isso. Aí depois o cara vem e simplesmente não joga nada, ele não corre, ele não se esforça, ele não vibra. Pelo amor de Deus. Não, ele é isso. Sinceramente. Ele tá ali, meu. Rapaz, tô aqui. Sinceramente. Eu tô aqui porque ganhando uma bala. Ele tá esperando acabar o contrato, ele tá vivendo os dias do contrato dele só. O Palmeiras tem que fazer uma limpa nesses caras, no sentido assim, eu sempre digo, você pegar o caso Eduardo e emprestar, aí tem o torcedor tão inocente, fala assim, traz o Eric de volta. Gente, se você ler a reportagem do Eric, ele pediu pra ficar no Botafogo, ele pediu para ficar no Botafogo. Ele também não tem mais, graças a Deus que ele tá arrebentando e que ele seja vendido. E que se faça isso com o Borja. O Santos queria o Borja, fosse Palmeiras, eu mandava o Borja pro Santos pagando o salário dele. Arrebenta lá pra gente vender. É verdade. Entendeu? Assim como o Carlos Eduardo agora, o Pires é emprestado, mas o Carlos Eduardo, que aí volta um Arthur. Estão falando em Keno, ouvi dizer que Keno é muito difícil. Acho muito difícil o Keno vir. É muito difícil. 29 anos e por tudo que os caras estão pedindo em euro lá, não vem. Você então, especula muito agora em cima do Palmeiras, né? Eu vi um negócio totalmente fora da realidade. Falcão Garcia, um negócio... O cara ganha 1,5 milhão. É uma viagem, né? Assim, complicado, né? Não precisa falar, mas tinha o Ricardo Goulart, meu amigo, o Palmeiras pagava 600 mil. Eu não sei lá no teu grupo como é que tá, mas o que é interessante nos grupos de Palmeiras é que é assim, ó, teve uma situação, o Falcão Garcia não veio, o Goulart foi embora, aí um cara colocou assim, ó, só notícia ruim.
Aí, gente, é líder do brasileiro. Tá jogando bem. Dentro do que o Felipão faz, o Palmeiras tá jogando bem. Eu tenho que admitir. Ele ajustou o que ele errava, que era Scarpa de ponta direita, que era Bruno Henrique preso, tá aí o time jogando de outro jeito. Deixou o time mais à vontade, né? E assim, na verdade, quando ele herdou, o time já tinha uma forma de jogar, né? Na verdade, ele quis travar o time, porque ele é assim, ele é aquele cara que joga primeiro para não tomar gol. E depois ele vai para um 1-0. Assim, na esse é o verdade, estilo dele, né? o Palmeiras não tem esse desespero, porque tá voltando o William, você tem Scarpa, você tem o Veiga dando resposta. Se o Palmeiras tivesse que preocupar com alguma posição, e ele vai ter que ver, ele vai sentir agora a realidade, é a zaga. Porque Dracena e Antônio Carlos não dá. Entendeu? Tem razão. Se eu fosse me preocupar em pegar dinheiro aqui, que eu vou economizar do Goulart, deixa eu pegar um zagueiro novo, né? Inclusive, né? Estilo o Gomes que ele trouxe, ou o Aguilar do Santos. Mas que achado, que jogador. Que homem. Já mandei ele engravidar minha mãe já. Ver se eu tenho irmãozinho igual ele. Mano, o cara joga demais. E eu assistindo o jogo na casa do Vandir, e teve uns 3, 4 anos seguidos, eu, Gomes, rapaz, eu olhava pro Vandir. Aí a bola ia na área, eu, Gomes. Aí outra bola na área, Gomes, eu vou de só aqui, puto. O celular aqui, ó. Que, aliás, pra quem tá acompanhando o futebol atual, o Gomes é o zagueiro, né? O Gomes camisa 11 do Eleven, não, viu? Não, era do... Ele é tão monstro como, né? Do Superstar Soccer, né? É. Assim, que jogador. Aliás, os paraguaios estão de parabéns. Eles são uma fábrica de zagueiros primeira qualidade. De defensores, né? Defensores, meu amigo. Inclusive o Romero. Em termos de defensores, inclusive parabéns pelo Romero também, que é um grande lateral direito. Que apoia. Ai, que comedinha. Que está sendo especulado entre Internacional e Atlético Mineiro. Eu vi essa... Não vai dar certo em lugar nenhum aí. Dava certo no Corinthians, porque o estilo de jogo... acho que para esses dois times... Tá bom, nesses dois times aí ele entra onde? Não vejo... No lugar de quem, né? No Luan? No Casares? Não, no Nico Lopes? Tem como. Né? Nem no lugar do Alessandro não dava, né? Não, nem nada. Que também tá jogando hoje. Já tá se arrastando, tá igual a mim, não arrasta. Mas é ídolo do clube, né? Assim. Mas o cara que tem o peso que o São Paulo não tem. No banco, na hora de um pênalti. São Paulo não tem representatividade de liderança nem dentro de campo. Porque se acontece alguma coisa, eu odeio, abomino, mas é necessário. O Fagner e o Cássio e o Ralf vão lá no juiz. O Felipe Melo, o Gomes e o Dudu vão lá no juiz. O Sanches, que na verdade o futebol é assim mesmo, né? O Diego, o Bruno Henrique. Os caras vão no juiz. No São Paulo acontece alguma coisa, os caras ficam assim, parece que estão só assim, ó. Ô moço, olha aí pra gente. Infelizmente tem sido assim. E aí assim, o torcedor do São Paulo também reclama muito disso, com razão, de que o São Paulo está sem força nos bastidores, né? De que, por exemplo, um pênalti, mesmo lance, para o adversário marcado, para o São Paulo segue o jogo, né? Então, assim, expulsão do Toró. Complicado, né? O São Paulo está pagando muito caro por todos os erros que ele cometeu, somente soberbo, assim, de achar que estava há muito tempo à frente, como o Corinthians também cometeu quando contrata o Pato, quando ficou milionário. O Corinthians ficou milionário. Quando ele ganha o Mundial, ele fica milionário. Aí gastou 45 milhões no Pato. Como o Santos fez com o Damião. Persona não grata, o Pato. E graças a Deus que hoje, pelo menos assim, o Palmeiras comete esses erros, mas consegue corrigir. Né? Por exemplo, consegue se desfazer de jogadores. E agora vamos ver se ele vai conseguir mesmo. Bom, ontem também teve Vasco e Fortaleza. Não assisti o jogo. O Vasco jogou bem. Meu amigo, aquele Léo Mineiro perdeu 2 gols. Você pegar melhor no momento, você vai ver. O Léo Mineiro é o volante do Vasco. Mas é porque perdeu 2 gols assim que você não perde. Um de frente que o cara rolou para trás e a outra sobrou para ele sozinho. Ele foi do meio sozinho. Tinha um lateral de um lado, um outro do outro do Fortaleza, e ele de frente e deixou o cara chegar ainda e bater. E aí o Vasco foi castigado mais uma vez no finalzinho, leva o gol. Tava ganhando de 1-0. Um pênalti que ele conseguiu. E aos 43 levou o empate. Mas assim, você vê que o Luxemburgo já está fazendo um trabalho que ele faz em todo lugar que ele chega. O primeiro trabalho que ele fez,
mexer numa peça importante para mostrar pro elenco que ele manda. Max Lopes. Não quer emagrecer? Não. O Luxemburgo tava fazendo treino com ele aqui, ó. Corre. Não vai emagrecer? Não vai não. Tchau. Você vai ficar encostado. E já colocou o time mais ofensivo, que é um pouco a cara dele, apesar da limitação, que o elenco é fraco, que o time é ruim. No Vasco o elenco é bem fraco. Mas ele conseguiu fazer o time ontem jogar contra o bom Rogério Ceni. Que também faz um bom Fortaleza jogar, mas ontem... Que eu não sei como é que o amigo que assistiu, como é que foi a montagem da equipe do Fortaleza, né? Que jogou no meio de semana, primeira parte da final da Copa do Nordeste, venceu 1-0. Sim. E aí o Rogério dizia que ia definir o time já no domingo para saber como é que ia a campo, porque não sabia como é que estaria o cansaço, né, do time, um jogo muito intenso no meio de semana. Mas ele colocou, por exemplo, o Marcinho, que como o Marcinho vinha bem, né, nos jogos e tal, colocou como titular, mas o Marcinho não rendeu. E aí ele colocou o Romarinho, que um dia desse estava para ir embora, aí fez o gol, e outro dia na Copa do Nordeste também fez um gol, se não me engano, da semifinal. E assim, o Rogério continua apostando. Eu acho que ele só não vai fazer isso contra time muito poderoso. Mas ele continua apostando na ofensividade. No 4-2-4 mesmo. Solta os caras, os velocistas, né? Solta os 4 pra frente, com o centroavante de ofício e tal, e vamos pra cima. Né? Aí, claro, o elenco não ajuda, porque você tem Chiesa, o Elton Paulista. Entendeu? Mas eu acho que o Rogério, se ele não cair mas eu acho que ele vai receber uma proposta logo, assim, eu acho bom o trabalho dele. Ele coloca o time para jogar, né? Ele vai ganhar um respiro muito grande com o título, se confirmar, né, a Copa do Nordeste, ele deu um respiro aí, pelo menos para iniciar essa segunda perna da primeira metade, né? Já são 2 títulos que ele... O que, assim, para quem acompanha o futebol cearense, eu gosto do futebol cearense, é uma coisa de, assim, marcante para o clube, né? Títulos de expressão. O Nacional, da Série B do ano passado, foi o maior título da história do clube. O Campeonato Cearense, né? E aí pode agora se sagrar campeão da Copa do Nordeste, uma competição também importante para os clubes cearenses. Sim. Queria aproveitar para falar, teve um lance, puxar aqui, Santos e Inter empataram, né? Um jogo com algumas emoções, mas falar um pouquinho do VAR, porque o VAR teve presente em 2 polêmicas. No jogo do Palmeiras com o Botafogo. No jogo do Bahia também teve, né? No jogo do Bahia também teve. E do Santos. Que o Rodrigo foi... Aquele lance lá que o Rodrigo tentou cavar o pênalti, né? E aí muita gente acha que foi pênalti. Aí é aquela história que não adianta ficar debatendo o VAR aqui. Quando é interpretativo, eu tenho uma opinião, você tem outra. Pra mim, pro Vandinho não foi pênalti no Davidson. Porque ele acha que o jogador não estava olhando pro Davidson para fazer o pênalti. Eu já não penso assim. Tá bom, o cara subiu para cabecear, mas ele não tá olhando o jogador. E se ele abre o braço no cabeceio e dá uma cotovelada no cara, então não é falta. É falta. Claro que falta. Mesmo que ele não tenha visto, mesmo que ele não tenha intenção. O Davidson foi pisado. Pênalti. A discussão é porque o juiz... Tem a regra, né, da aplicação do VAR, né? Ele tem que verificar antes da bola sair. E aí não fica claro o vídeo, e hoje eu estava vendo várias vezes o vídeo, ele levanta o braço como se fosse... Avaí 1-0 no Ceará. Opa! Avaí 1-0 no Ceará. Atacante do São Paulo, né? Prestado aí. Brenner. Verdade, olha aí, ó. Todo jogador dá certo em todo lugar, só não dá no São Paulo, tem alguma coisa errada. Tá ganhando rodagem, quando voltar, eu vou estar voando nesse nosso tempo. Isso é ruim, né, pro time cearense. Ontem o Fortaleza deixou escapar num confronto direto. Verdade. Na verdade, aqui é outro, né? empate. E aqui é outro confronto direto. Bahia e Ceará. É como se eles dessem mais trabalho para times mais difíceis do que... Enfim, vai que vira uma guerra mesmo. Mas aí retoma aí do VAR, desculpa, até atrapalhar. Não, tem que avisar. Então tem isso, o VAR ontem, o do Palmeiras não fica claro se o juiz libera o jogo para sair, o Gatito toca a bola e o juiz anula e avisa que vai olhar o VAR. O Botafogo quer entrar, mas quer anular o jogo, eu peço a Deus que anule para o nosso saldo de gols aumentar. Porque se pelo menos 3 bolas entram de perigo, era 2, 3-0, 4-0.
Entendeu? E o Botafogo não tem como encarar o Palmeiras de frente hoje, do jeito que o Palmeiras está jogando, não tem. E ontem, ainda mais com os desfalques, né? O Eric com questões contratuais, o Carly também. Né? Gabriel, eu falei pro Vandir que o Carly é reforço. Qual é a principal característica do Carly? Assim, eu acho ele um zagueiro mediano. Liderança. Ele é veloz? Mediano. Não. Ele é um Mas cabeceador nato? ele tem boa presença de área. Mas Aquele ele é um jogador. Agora sim, claro, é pesado, é lento. Se não me engano, ele já vai. Já vai na primeira suspensão dele. Em 4 rodadas. Né? Porque ele é lento, pesado, tem que fazer falta. Entendeu? Agora sim, aparece bem na jogada aérea, por exemplo. É bom pra cortar, né? As bolas que estão na área. Pode ser, mas tem as suas vantagens. E é o que eu digo, futebol brasileiro que é um futebol rápido. Mas aí né? O Marcelo, que é muito, muito mais jovem do que ele, infelizmente não engrena, né? Ixi, não engrena. Tem isso também, não engrena. Bom, e Santos e Inter, né? Foi um jogo lá e cá, não sei o que, o Guerreiro foi fominha. Acho que o Inter jogou muito melhor e merecia ter vencido. Jogou, e foi fominha ali, porque ele rola pro Nonato, ele driblou o zagueiro, bateu, se ele rola pro Nonato, quem tinha colocado o Vanderlei tava lascado. Eu torcendo pro golzinho do Inter, pô. Ele jogou melhor, bem melhor. Mas a polêmica não acho que não foi tão polêmica não. O pênalti não aconteceu. Acho que você não o achou, Rodrigo forçou a barra. Ele percebeu que poderia ter o contato e já foi se jogando. Eu fiquei em dúvida, mas no primeiro lance parece que é pênalti claro, assim. Aí vem a história do ângulo, replay. né? Vem a história do replay e fala assim, não foi. Não foi pênalti. Enfim, mas sempre vai ser assim, ó. Nem entro na polêmica, porque eu nem debati muito com o Vandir, porque eu achei pênalti, ele não acha que o cara não tem intenção, mas eu penso que não tem esse negócio. Eu achei pro VAR, nós também estamos torcendo pela parada pra Copa América, porque assim, vamos treinar VAR, né? O pessoal da arbitragem, vamos treinar, dar uma olhadinha na regra, aproveitar aí, assim como os clubes vão treinar também para voltar melhor depois da parada, vamos treinar também a arbitragem aí para ver se a gente finalmente aprende como é que funciona o VAR. E o árbitro tá pressionado, né? Quando ele dá 11 cartões amarelos do Botafogo, foram 10-0, né? 10 e 1 pro preparador. Ah, tá certo, tudo bem. 11. Né? E o do Davidson foi anulado. Rapaz, você vê que o árbitro também tá... Ele tá igual aquele bicho de rua. Reclamou, ele tocou o cartão na mão. Cadê? Quem foi que reclamou? Ele virou. outro, toma. Você também não tá entendendo? Tá aqui, toma. Tá faltando alguém aí? Levar um cartão? Tá aqui, toma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso. Algo mais? Achei Cruzeiro, né? Agora também. Cruzeiro tem toda a polêmica. Aliás, por enquanto, eu acho que não vai terminar assim não, mas por enquanto tô queimando feio a língua. Eu disse que o Cruzeiro era o amplo favorito pro título, né? Eu falei. Mas assim, se perdeu muito cedo, né? Parecia que o Cruzeiro iria talvez ter dificuldade mais à frente, falta de elenco, de repente, mas assim, tão cedo, o clube já... Eu vi no Footstats que o aproveitamento dele como muda, assim, né? Antes do Brasileirão e depois, assim. Inclusive, tudo investe, quantidade de gols feitos tomados. É a pior defesa do Brasileirão. Na verdade, o próprio Mano falou que o time hoje não era um time confiável. Assim, se referindo assim, imaginei, pelo que eu ouvi as várias vezes que ele disse, o time não é confiável, tem que voltar a ser confiável. Parecia que estava falando com o Renato Gaúcho. Vamos falar confiável aqui 44 vezes para passar o Renato, né? Mas assim, o que ele quis dizer é que o Cruzeiro hoje não tem mais uma defesa competitiva. Claro que isso tudo é confiança. E o goleirão, o Fábio? Que também faz. Ele ressaltou isso também. O Fábio é sobrecarregado. Porque eu fui achincalhado quando eu disse que o Fábio era um goleiro comum. A falha dele de ontem não pode, mano. Sobrecarregado. Mas acontece, é do jogo, sabe? Assim, ele também... Chute fraco, Henrique. É do jogo. Nenhum dos meus 3 goleiros faz um lance daquele, não. Mas é do jogo. Infelizmente é do jogo. E a demora para ele se levantar depois que ele solta a bola. Agora eu achei assim, e acho que quem assistiu a coletiva do Mano depois também achou bem estranha a colocação, é que ele justificou que o jogo de ontem não fluiu, mas ele meio que estava provando para quem estava enchendo o saco dele que o time não tinha como jogar com todos os meios ofensivos ao mesmo tempo. É porque ele jogou com um volante só. Aí ele jogou com 5 meias, né? Na verdade, né? Aí ele quis dizer isso, que
como que diz assim, pô, pessoal, agora parem de encher meu saco, que não dá pra jogar esse pessoal todo de uma vez. Ele falou sobre o Foi sistema. mais ou menos isso, né? Ele perdeu o Edilson, né? O Orejuela também tá machucado. Ele perdeu o Edilson, aí teve que botar o Romero, né? Mas também não deixa a desejar, não é um jogador que compromete na marcação, ele só não sabe atacar. Só que nunca na vida que o Dodô é reserva do Egídio. Isso aí é... Realmente, eu coloquei o Egídio com medo. Eu acho até o Egídio escala o Dodô no Cartola, né? Sem dúvida. Então, assim, também não dá pra entender algumas opções dele. O Rodriguinho Rodriguinho tá numa fase ruim, né? E aí, assim, ele... na verdade, ele vem alternando, né? Ele vem alternando o Rodriguinho, às vezes titular, às vezes reserva. O Thiago Neves vem voltando a jogar bem. O Dedé tá sendo driblado facilmente. O que não é normal. O que não é normal. Não é normal. Mas aí não é... É o mano a mano, é a cobertura. Ontem, no segundo gol, ele leva um chapéu do cara. Quem devia estar ali com ele? O Egídio. O lateral tem que fechar as costas. Aí tem que ver como é que tá esse esquema tático aí. E o mais grave hoje é o Cruzeiro estar envolvido com polêmica sobre venda de jogadores, propinas, né? etc. Né? Eu não vi a reportagem do Fantástico, mas eu li a reportagem hoje. O que acontece é que o Cruzeiro está negociando jogadores abaixo de 16 anos, já direcionando alguns direitos para empresários, já fechando contratos com empresários. Aí a gente estava falando no grupo, tá patrocinando. Boa noite, Francisco. Tá patrocinando torcida organizada, né? Que é um problema esse negócio. Mas por que tá patrocinando torcida organizada? Tanto é que a torcida comum exigiu uma manifestação da torcida organizada e o cara, no próprio vídeo da Máfia Azul, fala que não, mas a gente não achou que era para fazer. Torcida organizada é louca por um protesto. Como é que não foi protestar ainda? Mas é porque a Máfia Azul é patrocinada com R$8 mil por mês, que dizem que é pro canal. Eu não vi nenhum time no Brasil ainda fazer isso, patrocinar o canal de torcida organizada. E, enfim, mas o mais grave são percentuais de jogadores sendo desviados para empresários, né? Porque esse é um ativo do clube. E aí, quando for vendido, o clube não ganha nada. Vende barato, né? O jogador promessa e aí tem que contratar medalhões pagando caro e aumentando o endividamento, né? E o Cruzeiro deve muito. Deve muito. Até fez empréstimo para essas contratações agora. Apesar de ter vendido bem o Arrascaeta, né? A gente fez um grande negócio, vendeu o Arrascaeta e trouxe vários jogadores com o dinheiro dele, mas deve muito. Então eu não sei, isso... Agora eu vi lá que as punições podem ser até mesmo o fechamento do clube. São punições que podem ser graves dependendo do que for comprovado. Né? Dependendo do que for comprovado. Porque nós estamos no Brasil, né, cara? No Brasil não acontece o que aconteceu com a Juventus, por exemplo, na Itália, né? Esse Juventus aí, acho que Deca, o campeão italiano, em seguida, aí vai... Vamos rebaixar. B ou C, sei lá, não lembro mais nem qual foi a série, né? Viu reconstrução, né? Foi. E não teve Tapetense. Não pode falar o Fluminense agora entrou na justiça. Porque não pode falar Tapetense. Meu ovo, teve Tapetense. Lógico que Tapetense para tudo. Não, mas já foi definido. Podemos continuar brincando. Chamando de Tapetense. Muito bem, deixa eu ver como é que tá aqui a live pra gente não perder. Que hoje foi jogo rápido. Tivemos falta